Pessoal, dando continuidade às aulas sobre NFCE, hoje eu vou estar passando para vocês como realizar vendas a prazo pelo NFC e como fazer recebimento pelo NFC, tá? Eu vou fazer umas 3 vendas e depois a gente vai fazer o recebimento dessas vendas para a gente fechar esse ciclo aí de fazer venda a prazo e fazer recebimento, consultar o limite do cliente, enfim. Não vou estar ensinando como fazer o cadastro do cliente, definir limites para o cliente, porque isso aí é assunto para uma outra videoaula, tá? Então, nessa videoaula, vamos aprender a realizar as vendas e fazer o recebimento. Já existe uma venda em andamento, vou finalizar a venda, tá? Para fazer venda a prazo, geralmente os clientes utilizam essa opção F10 carteira, tá? Porque a carteira é a famosa nota promissória, tá? Aquela notinha que a gente assina. Boleto é quando o cliente gera um boleto para você pagar no banco e tal. Mas geralmente, quando se tem venda a prazo, supermercado, essas mercearias pequenas, ou até em lojas de materiais de construção, geralmente é na carteira. Mas obviamente tem em boleto também. Eu não vou estar podendo finalizar a venda em carteira, porque se eu pressionar a tecla F10, essa tecla é uma tecla de atalho do software que eu estou usando para fazer a gravação das videoaulas. E quando eu pressiono F10, ele encerra a videoaula. Eu vou estar utilizando a tecla F11 do boleto, que tem a mesma finalidade, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e tentar apertar a tecla F11 e tentar finalizar a venda, o que ele vai falar? Necessário existir um cliente. Eu não consigo finalizar uma venda em boleto ou em carteira sem informar um cliente. Mas agora, e aí? Como que faz para eu informar um cliente? Informar o cliente aí para vender para ele. Isso aí é assunto daquela última videoaula, da segunda videoaula sobre NFC. É só utilizar as teclas de atalho, ó, Ctrl L. Perdão, Ctrl L não, Ctrl H. Ctrl L já é a função para buscar o cliente. Então o Ctrl L é justamente para isso, tá? Para fazer a busca do cliente. Se eu quisesse dar um desconto aí, seria o Ctrl D, tá? Ctrl P a gente utilizou naquela aula também para informar o CPF, tá? Então vou dar um ESC aqui, é Ctrl L. Aqui eu digito o nome do cliente. Vamos fazer uma venda aqui para esse cliente, tá? Ele seleciona o cliente lá embaixo. E eu vou finalizar no F11 agora. Ele pergunta em quantas parcelas eu quero dividir. Vou colocar em 2 parcelas. Tá? Ele já me informa aqui também que esse cliente já tem um título vencido há mais de 10 dias, no valor de tantos reais, de R$17, tá? Se tiver parametrizado para não aceitar a venda aqui, ele nem iria solicitar a senha do supervisor, ele automaticamente bloquearia a venda. Mas nesse caso aqui tá configurado para permitir venda desde que tenha autorização do supervisor. Saldo suficiente também, já é uma outra mensagem, o cliente não tem saldo suficiente para fazer a compra, ele está solicitando a senha do supervisor. Então são 2 situações, esse cliente não tem limite mais, e também tem título vencido. Você viu que ele fez a solicitação pela senha do supervisor 2 vezes. Mas vamos finalizar só para a gente entender como que funciona essa questão da venda a prazo. Nesse momento, o que aconteceria aí? Ele imprimiria a nota fiscal, o DANF, né, da nota fiscal do consumidor, e após o DANF ele imprimiria um outro comprovante, que é o comprovante de dívida do cliente, o comprovante de débito, que ali o cliente teria que estar assinando para ficar na empresa, que estaria no lugar da nota promissória, tá? Vamos fazer mais uma venda só para fixar, fazer de outro valor. Vamos botar aqui, vamos colocar aqui Ctrl L, vender Altamiro de novo. Só dá Enter, Altamira Enter, ele já traz para a tela. E pressiona a tecla F11 para vender em boleto. Não, vamos imaginar que ele só vai comprar R$30 a prazo em uma parcela. E o resto ele vai pagar à vista mesmo, com R$25 para ter um troco.
Ok, ele vai dar aquelas mensagens falando que o cliente não tem limite. Eu vou autorizar, vai falar também que não tem limite, que está com título vencido, eu vou autorizar. Pronto, finalizei a venda. Então assim, para fazer a venda a prazo é muito simples. Realiza a venda, na tela de fechamento, pressiona a tecla Ctrl L, tá? E lá naquela tela, e depois do Ctrl L, aciona a tecla de finalizar a venda, que seria o F11 ou F10. Existe uma outra forma também de eu estar informando antes. Entendeu? Ao invés de eu informar o cliente na tela de fechamento, eu posso estar informando aqui nessa tela. É o F2, é o Ctrl L também, tá? Se eu der um Ctrl H aqui, ele vai me mostrar. Ctrl L, pesquisa cliente. Então, eu posso chegar aqui também, Altamiro. Ok, ele já me trouxe aqui o nome Altamiro, aqui no cantinho. E posso fazer a venda por aqui também. Fazer uma venda a prazo. Aqui eu já não preciso mais dar o Ctrl L, que ele já trouxe o cliente. Observe aqui embaixo. Vamos recebimento de contas. Para fazer o recebimento de contas, nessa tela principal onde a gente realiza as vendas, eu pressiono a tecla F10. Quando eu pressionar a tecla F10, ele vai me levar para essa telinha cinza aí, recebimento de contas. Aí como que eu faço para fazer o recebimento de contas aqui? Eu digito aqui o código do cliente, automaticamente ele já me traz o cliente. Caso eu não saiba o código do cliente, eu pressiono a tecla Enter ou Tab, ele posiciona o cursor no campo aí nome do cliente. Aqui eu digito o nome do cliente, as iniciais, dou Enter, ele já me encontra o cliente e traz as contas daquele cliente. Aqui embaixo ele já me mostra o limite do cliente, o saldo disponível, o total do débito. Esse cliente está todo irregular, primeiro que ele não tem limite, né? Por isso que o saldo disponível dele é o mesmo total do débito, tá? Mas, como é só para a gente aprender aqui como que funciona, outra observação, toda conta que tiver, toda informação que tiver em vermelho aí na tela é porque o título está vencido, tá? Então, como que eu faço aqui para fazer uma quitação de uma conta aqui de um cliente? Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, eu quero quitar essas duas faturas aqui iniciais, a de 41 e a de 16. Como que eu faço? Pressiono barra de espaço. É só ler aqui no rodapé. Barra de espaço, seleciono o título. Ctrl A, busco o cliente através do código antigo. No caso aqui eu vou selecionar. Quando eu seleciono, ele tica essa primeira coluna e o título fica todo selecionado em amarelo. Ó, selecionei os dois. Observe aqui no canto também que aqui mostra o total selecionado, no caso R$ 57,70. Agora como que eu faço para quitar? Eu selecionei. Para quitar, eu pressiono a tecla F12. Ou então eu vou com o mouse aqui no confirma. Aperto F12, pressiono F12. Ele me joga para essa telinha aqui. Por que ele me joga para essa telinha? Porque de repente eu selecionei esses dois títulos, que está dando R$ 57,70. Mas de repente eu não quero quitar os dois títulos. Eu não quero quitar os 57, eu quero quitar só R$50. Entendeu? Para deixar um resíduo. Aí como que eu faço? Tem duas formas. Eu posso chegar aqui, ó, no valor pago. Vamos imaginar que esse aqui eu vou pagar 40, vai gerar
um resíduo de 1,70 e esse aqui eu vou pagar 10. O que vai acontecer aí? Tá vendo? Vou pagar 50. Porém vai ficar esse resíduo. Essas duas faturas vão ser geradas, uma de 1,70 e uma de R$6, tá? E aí como que eu faço para finalizar? F12. Dou Enter. Confirma. Ele vai imprimir o recibo de pagamento e quita a conta. Ele diminui o saldo, estava 770 e pouco, eu não me recordo o valor. E observe aqui no final, ó, ele gerou duas faturas filhas, tá vendo? Que ele fez um pagamento parcial. Vou pagar, vou gravar agora o valor, 753. Vamos quitar essas duas, R$34. F12. Vou pagar o valor integral. F12. Pronto, ficou 719. Então, para fazer o recebimento é muito simples. Estando nessa tela, digita o código do cliente, ou então dá Enter e digita o nome do cliente. Tá? Dá Enter, ele cai aqui na grade. Vou selecionar os títulos que eu quero pagar. De repente eu quero pagar esse. Vamos desmarcar. Para marcar, lembre-se que é barra de espaço. Quero pagar esse aqui, ó. 360. F12. Ele me traz para cá. E aqui eu dou F12 para finalizar. Tá? Vai imprimir o comprovante de pagamento. Beleza? Agora eu vou pagar vários títulos de uma vez só. Ótimo. Deu R$251,20. Vou F12. Só que na verdade eu não quero pagar 251. Vou pagar só 245. Como que eu faço? Para eu não precisar ter o trabalho de estar digitando aqui título a título. Observe que tem uma tecla de atalho aqui, ó, informar valor, Ctrl T. Eu digito o valor que eu quero pagar. Eu quero pagar R$250. O que ele vai fazer? Ele vai me gerar um resíduo só aqui, ó, de R$1,20. Nessas últimas faturas. E aí eu pressiono F12 e finalizo o recebimento. E aí ele vai diminuindo o recebimento. Tá, pessoal? Por enquanto é só isso aí mesmo. Tá? Vimos como fazer a venda a prazo. E vimos agora como fazer o recebimento. Então até a próxima.